Olá, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó, capítulo 2, verso de 11 a 13. Jó, capítulo 2, verso de 11 a 13. Nós meditaremos sobre o seguinte tema: quando faltam as palavras. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um do seu lugar. Elifaz o Tenamita, Bildade o Suíta e Zofar o Naamita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Quando faltam palavras. A situação de Jó é uma situação delicada. Jó, que era próspero, rico e o mais nobre homem do Oriente, agora é um homem pobre, perdeu todo o seu rebanho, perdeu todos os seus servos, todos os seus filhos morreram numa tragédia, Jó perde sua saúde, seu corpo é tomado por tumores malignos, desde a planta da cabeça até o pé. Jó está agora sentado em cinzas e com cacos de telhas ele tenta raspar-se. A situação de Jó é terrível, ele sente muitas dores e muito sofrimento, um sofrimento intenso, agudo. E seus amigos, ouvindo falar dessa situação, se comovem e se reúnem para ir visitá-lo. E a primeira lição que a gente aprende nesse texto é a importância de ter amigos. Não somente a importância de ter amigos, mas de ser amigo. A palavra de Deus nos ensina: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Todos nós somos convocados em algum momento a estar com os nossos amigos em momentos difíceis na sua existência. Em momentos em que falta a saúde, em momentos de lutos, onde a pessoa perdeu um ente querido, ter que ir a um velório, ter que ajudar um amigo no sepultamento de um ente querido. Todas essas situações são situações dramáticas. Quem já teve a triste experiência de visitar um paciente acamado em situação final, sabe da dor, da tristeza e de como é difícil você visitar um paciente que sabe que vai morrer. É extremamente traumático e difícil, mas nós precisamos ir. Não podemos nesse momento abandonar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos parentes, porque esses são pacientes terminais, porque esses sofreram alguma perda e estão isolados, porque esses estão sofrendo com a depressão em casa e o quadro é difícil e é complicado ir, e você muitas vezes acha que não deve ir. Pelo contrário, você precisa ter a atitude que os amigos de Jó tiveram. Eles foram, eles estavam presentes. E muitas vezes não são as palavras que irão comunicar afeto, carinho, amor, mas é a sua presença naquele local. É o seu abraço. A segunda lição que os amigos de Jó nos ensinam é que quando faltam palavras precisamos comunicar sentimentos, porque em algumas situações as palavras não servirão para nada. O que você pode dizer a um amigo que perdeu um filho? Por mais palavras que você utilize, dificilmente você vai conseguir consolá-lo. O que você pode dizer a um amigo que recebeu o diagnóstico de um câncer, que está em estado terminal? É uma situação muito difícil, mas os amigos de Jó vendo o sofrimento dele, diz o texto que eles choraram em voz alta, cada um rasgaram o seu manto. É um ato de humilhação no Antigo Oriente. Lançar pó sobre a cabeça também é um ato de profunda contrição.
Era assim socialmente que eles manifestavam sua tristeza. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Eles sentiram a tristeza pela situação de Jó. Eles permitiram que a lágrima corresse dos seus olhos pela situação de Jó. E é curioso que a gente parece não perceber como chorar com os que choram pode ser consolador para a pessoa que está sofrendo. Quando faltam palavras, muitas vezes o outro quer ver em você que a dor dele é importante, que a dor dele lhe comove, que a dor dele lhe alcança. Porque o que você vai dizer talvez não tenha tanto poder de convencimento do que a sua lágrima, do que o seu amigo, o seu parente, o seu ente querido perceber que você é importante, que alguém está sofrendo com você e por você. Nós não temos a dimensão do quanto isso é importante, do quanto isso é revigorador para algumas pessoas. Algumas pessoas querem ver em nós essa atitude. Diz que um pastor foi visitar um casal que havia perdido o único filho em um acidente. A criança foi atropelada. E o casal, após aquela visita, disse para todos os irmãos da congregação que tinham sido extremamente consolados pelo pastor. Todo mundo então ficou curioso, queria saber o que o pastor tinha dito. O casal respondeu: não, ele não disse nada, mas durante meia hora ele chorou conosco copiosamente. Dar às pessoas a oportunidade de chorar também é algo fundamental. Nós temos a mania de querer resolver rapidamente com palavras ou não permitir que as pessoas expressem sua tristeza. Você vai visitar muitas vezes alguém que perdeu um ente querido, um mês depois, e você quer que essa pessoa esteja bem. E se essa pessoa começa a chorar, você diz logo: não fique assim, fulano. Não chore não. Será que se você perder um filho, um mês depois você não estará chorando? Será que se você perder sua mãe, seu pai, um mês depois você não estará chorando? Será que você acha que alguém que está enfrentando uma luta contra uma doença, contra um câncer, contra uma situação muito difícil de saúde, você não quer que essa pessoa chore? Claro que ela vai chorar. E permitir que o outro chore é terapêutico. E entender a lágrima do outro é terapêutico. E ouvir as queixas do outro é terapêutico. Os amigos de Jó foram extremamente graciosos nesse momento. A terceira lição que aprendemos com os amigos de Jó, quando faltam palavras: enquanto eles estiveram calados, eles abençoaram Jó. Eles não disseram uma palavra, simplesmente choraram com Jó. Na narrativa do livro de Jó, os problemas começam a crescer quando eles tentam buscar explicações para a situação de Jó. Eles irão acusar Jó de ter feito alguma coisa de errado contra Deus, de estar em pecado, e só vão trazer acréscimo ao sofrimento de Jó. Eles só farão com que Jó sofra ainda mais. Esse é um erro que nós também cometemos. Quando vamos visitar pessoas em situações extremas e difíceis, nós queremos trazer soluções, queremos dar diagnósticos e explicações sem sermos médicos, queremos dar opinião em situações que nós não conhecemos, queremos dizer à pessoa como ela deve se comportar, sendo que nós não estamos passando por aquilo. Isso é terrível. O pastor Hernandes Dias Lopes narra a experiência horrorosa de uma mãe cujo filho havia se suicidado. No velório, uma pessoa muito infeliz foi até ela e disse o seguinte: você fez tanto pelo seu filho e infelizmente ele se suicidou e foi para o inferno. Essa é uma palavra maligna. Ele foi cruel. Quem constituiu ele juiz dessas coisas? Quem deu ele direito de dizer isso, principalmente para uma mãe no velório? Seria 1000 vezes melhor se ele tivesse permanecido calado, com a boquinha fechada. Ele teria consolado mais. Não fique frustrado quando faltar palavras.
A gente tem a tendência de dizer, o que é que eu vou dizer? Eu não vou visitar fulano porque eu não vou dizer nada para ele. Pelo contrário, vá. Não são as palavras que consolam, é a sua presença, é o seu sentimento. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Em Gálatas 6:2, a Bíblia nos convoca a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Algumas cargas são pesadas demais para algumas pessoas levarem sozinhas. Algumas situações são difíceis demais para algumas pessoas enfrentarem sozinhas. Elas precisarão do nosso apoio, do nosso suporte, porque assim a gente cumpre a lei de Cristo, que é a lei de amarmos uns aos outros incondicionalmente. Que Deus nos dê graça de exercermos isso junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, junto aos nossos irmãos em Cristo Jesus, para que possamos ser canais da graça de Deus, para consolar os aflitos, para animar os abatidos em qualquer situação. Deus nos abençoe no santo nome de Jesus Cristo.